Olá pessoal, eu sou o Sandro Calef, enfermeiro gerontólogo, mestre em saúde da família e esse é o nosso canal Envelhecitude. E aí pessoal, vocês estão gostando dos vídeos do Envelhecitude? Hoje a gente vai trazer dois conceitos bacanas, né? Independência e autonomia. A gente já viu quem é o idoso, o que é o envelhecimento, alguns conceitos sobre o que é geriatria, o que é gerontologia, senescência e senilidade. E hoje a gente traz independência e autonomia, que eu sei que às vezes causa um pouco de confusão na cabeça da gente, porque a gente acaba achando que independência e autonomia são a mesma coisa, mas não são. Então, vou de uma forma bem rapidinha, bem simples, mostrar a diferença entre independência e autonomia. A independência, de uma forma geral, é a capacidade que o idoso tem em realizar suas atividades. E a autonomia é a capacidade dele de decidir pelas coisas que ele quer ou que ele não quer fazer e a forma que ele vai desenvolver ao longo da sua vida e as ações que ele vai desempenhar. Então, vamos lá. A independência, ela envolve duas características importantes, as atividades de vida diária e as atividades instrumentais de vida diária. O que vem a ser isso daí para garantir a independência? A atividade de vida diária são aquelas atividades básicas, tá? Relacionadas a ciclo vital mesmo, do tipo tomar banho, se alimentar sozinho, conseguir se locomover, né? Conseguir fazer higiene corporal, então ele é bastante básico. E as né, de vida diária são aquelas atividades um pouquinho mais refinadas. O que vem ser essas atividades mais refinadas de atividade instrumental? Ele come, mas ele é capaz de preparar o seu próprio alimento, de escolher o seu alimento, ele é capaz de se locomover, de pegar ônibus, de pegar Uber, de pegar táxi, ele consegue fazer as suas compras de supermercado, ele consegue utilizar bem o telefone, ele consegue administrar o próprio dinheiro dele. Então, a independência é isso, né? A capacidade dele se autocuidar, tá? Então, geralmente a gente começa a observar o processo de incapacidade do idoso quando ele é privado da independência ou ele tem algum tipo de doença, principalmente as doenças crônicas, que vão privar essa independência dele, tá? Vamos pegar um exemplo de perda de independência. Às vezes eu tenho uma idosa que tem uma artrite reumatoide. Ela tem alguma limitação de independência, como por exemplo, por causa dos dedos com artrite, de preparar o próprio prato. Então, ela tem uma dificuldade em alimentar-se, não significa que ela não consegue comer, ela tem essa dificuldade. Então, ela já tem uma interferência que isso vai diminuir um pouquinho a qualidade de vida dela. A autonomia já é a capacidade de poder de decisão, de escolher o que se quer, de tomar o rumo da própria vida. Então, ela já é um pouco mais complexa, tá? E geralmente a autonomia é a primeira coisa que a gente retira do idoso, né? Às vezes a gente fica preocupado demais com o papai, com a mamãe, com o vovô e vovó em tomar decisões sobre a vida e a gente acaba tomando decisões para ele. Então, a autonomia, ela está muito relacionada às doenças crônico-degenerativas, que acabam, principalmente as doenças neurológicas, acabam diminuindo a capacidade mental do idoso em tomar suas decisões. Mas não significa que elas não andam juntas, tá? Independência e autonomia, elas andam muito juntas. Vamos pegar o exemplo daquela idosa com artrite reumatoide. Ela pode ter uma certa perda de independência por causa dos dedos, ela não está conseguindo preparar o próprio prato dela, como eu tinha falado, mas ela tem autonomia de decidir o que ela quer que se prepare para o almoço, o que ela quer comer, quando ela vai comer, né, e exatamente quem vai preparar essa comida para ela. Então, isso é a autonomia. E a autonomia ela está influenciada diretamente pelas doenças degenerativas. Como é que a gente consegue saber a capacidade de independência, tanto para as atividades de vida diária, quanto para as atividades instrumentais de vida diária, do idoso e a autonomia? A gente faz através de avaliação funcional, tá? O que é essa avaliação funcional? É a gente conseguir identificar no idoso as potencialidades, o que ele consegue fazer, as dificuldades e os impeditivos dele realizar suas atividades, tanto de tomada de decisão, quanto de realização de cuidado e autocuidado. Então a gente faz uma avaliação ampla, onde a gente consegue avaliar mobilidade, equilíbrio, força, marcha, capacidade decisória, testes mentais, testes cognitivos, para a gente conseguir identificar como ele consegue desempenhar suas atividades de vida, né? Tanto para decisão quanto para autocuidado. Então a gente precisa o tempo inteiro estar proporcionando ao idoso a possibilidade dele tomar decisões e de se autocuidar. Por que isso é importante? Porque quando ele deixa de se autocuidar, quando ele perde independência e autonomia, ele entra num ciclo meio autopenetrante. O que é isso? Um ciclo vicioso.
Então ele perdeu um pouco da independência, perdeu a autonomia, ele acaba tendo isolamento social por causa de uma doença, aí ele consegue interagir menos, ele aumenta o isolamento social, ele diminui a interação com pessoas, ele fica mais preso dentro de casa, ele começa a perder força motora, então ele vai gerando esse ciclo até ele evoluir para um estado de fragilidade do idoso, que a gente vai falar sobre fragilidade do idoso num próximo vídeo que você vai entender, tá? As características dessa fragilidade. Então, o idoso que ele tem a perda da independência e a perda da autonomia, ele vai chegar no momento da vida dele que ele vai entrar em síndrome de fragilidade e, consequentemente, ele vai entrar na pior fase do ciclo de vida dele, que é a síndrome da imobilidade, que geralmente ele se torna restrito ao leito. Então, a gente consegue evitar que o idoso perca a independência e a autonomia quando a gente o estimula, quando a gente deixa de fazer as coisas por ele e auxilia apenas, porque o importante a gente promover o autocuidado, né? Incentivá-lo o tempo inteiro a cuidar da sua própria vida e das suas necessidades. Então, pessoal, era esse o conceito que eu queria passar de independência e autonomia de uma forma bem breve, desculpa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostarem, dê um link aqui embaixo, curta nosso canal Envelhecitude no YouTube e no Facebook. E obrigado pela participação de vocês nesse nosso novo vídeo, tá ok? Um grande abraço, um bom envelhecimento para nós e até o próximo vídeo.